Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia para a gente meditar nas Escrituras e hoje acompanhada do meu amigo, amado, parceiro, pastor, homem de Deus, que vai trazer um pouco de conhecimento também daquilo que Deus tem entregado. Seja bem-vinda, Vanilda. Pode se cumprimentar. Pessoal, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, que seja mais uma tarde de enriquecimento na presença do Senhor aqui através dessa live. Amém? Amém. Boa tarde, Vanilda. Obrigada por tudo, viu? Cecília está muito feliz com a viagem que fez com a avó. Hoje nós vamos meditar em 4 capítulos do livro de Isaías. Vai ser do 9, 10, 11, 12. E nós vamos falar o Edmundo vai trazer mais um panorama sobre o livro de Isaías, algumas coisas que eu não comentei aqui na introdução, as coisas que o Espírito Santo for colocando também no nosso coração, e a gente vai trazer também um pouco dessas revelações de Cristo e também de contextos de aplicação prática. Vai ser uma live abençoada, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Seja bem-vinda, irmã Nilde, querida, irmão Luiz também, passando por aqui. Deus abençoe vocês. Você pode fazer uma oração para nós? Amém. Vamos sim. Ah, Senhor Deus e Pai amado, glorioso e exaltado Rei, nessa tarde, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui nos rendendo diante da Tua presença, ante a Tua face, Senhor, dispostos a aprender de Ti, Senhor, que és manso e humilde de coração. Que o Senhor possa endireitar nossas veredas, guiar-nos pelo caminho da paz, e que nessa tarde nós sejamos aqui instruídos por Tua palavra, Senhor. O livro de Isaías traz profecias, ensinamentos muito profundos, Senhor, dos quais talvez nem todos compreenderemos com profundidade, com exatidão acerca daquilo que o Senhor fala, mas que nessa tarde o Senhor nos traga princípios práticos de como colocar em prática aqui, de como exercer, Senhor, esta palavra que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Marília, seja bem-vinda. Então vamos lá, nós vamos começar no capítulo 9, amém? E o capítulo 9, eu até pesquisei no dicionário Wycliffe hoje, a divisão do livro de Isaías, e lá fala que do capítulo 7 ao capítulo 12, os estudiosos vão chamar de o livro do Emanuel, por causa das muitas profecias acerca, do Emanuel, que aparece no capítulo 7, 14, nós falamos ontem, e no capítulo 8 aparecem 2 versículos, o versículo 8 e o versículo 10. E aí nós vamos ver no capítulo 9, no capítulo 10, até o capítulo 12, uma separação, que eles colocam aqui como se fosse um livro, esses capítulos, o livro do Emanuel. Vão ter maravilhosas profecias sobre o Messias, nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Esse capítulo 9, ele começa com uma profecia messiânica que vai falar sobre a Galileia dos gentios, Zebulon e Naftali, e essa profecia vai se cumprir em Cristo e inclusive vai ser citada no Novo Testamento. Antes de a gente começar, eu queria te pedir para você fazer aquele panorama do livro de Isaías, falando um pouquinho de algumas coisas que eu acabei não comentando, aqui, mas que o Edmundo deu uma aula lá na igreja, no Café com a Palavra, sobre o livro de Isaías, e que foi bem, um alimento bem sólido. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com o pessoal aqui também. Amém, glória a Deus. Não sei se eu vou me lembrar de tudo que foi falado lá, mas que o Senhor possa ir ministrando aos poucos aqui aos nossos corações. Uma coisa que a Lorena já chegou até a comentar na última live ontem, é que Isaías, apesar dele fazer parte ali do rolo dos livros dos profetas maiores, e ele tem uma quantidade de material profético, uma quantidade de material de uma relevância muito grande, porque Isaías ele fala não apenas para Jerusalém, não apenas para Judá, mas profecias são ministradas para todos os povos que estão em volta daquela nação naquele tempo. Ele ministra profecias a respeito do mundo vindouro, ministra profecias a respeito do reino, do milênio. Ele fala a respeito do exílio da Babilônia. Então tem muita coisa, é um conteúdo muito rico. E algo que a Lorena comentou ontem, que Isaías, possuindo os seus 66 capítulos, ele é como se fosse uma mini-bíblia. E isso é muito poderoso. Porque lendo Isaías, a gente percebe que a primeira porção do seu livro, os 39 primeiros livros, falam de juízo, falam de julgamento, coisas que são muito específicas para o povo de Deus do Antigo Testamento. Então, até no capítulo de número 39 ali, a gente vê coisas que têm o seu cumprimento no Antigo Testamento, mas a partir do capítulo 40, ele já aponta para uma realidade futura, para uma realidade superior.
ainda que Isaías, né, estivesse ali falando para o seu povo, estivesse falando ali, né, Deus estivesse falando através de Isaías para aquele povo naquele contexto, coisas futuras também estavam sendo anunciadas ali. Não é por menos, né, que o próprio João Batista, né, o último dos profetas, ele inicia o seu ministério declarando Isaías 40, né, que ele era a voz que clamava no deserto, declarando consolo de que a glória do Senhor faria uma coisa: todo vale seria nivelado, né, todo terreno tortuoso seria aplanado, os terrenos escabrosos seriam ali preparados, e a glória do Senhor faria isso, preparando ali para a vinda de Jesus, para a vinda de Cristo. Então Isaías fala muito a respeito disso, e algo que o Lorena comentou aqui é que é muito importante para nós, irmãos, sempre que a gente vai começar uma leitura, fazer essa preparação para a gente se introduzir num livro. Por exemplo, nós vamos ler, depois de Isaías, a gente vai ler o livro de Jeremias. Qual que é a história de Jeremias? Sobre o que fala o livro de Jeremias? Qual que era o contexto que ele vivia? Então sempre, uma dica que eu dou para os irmãos, sempre que for começar um novo livro das Escrituras, conheça o pano de fundo, conheça o contexto, o panorama geral, o que está passando por trás daquela situação. Não é só ler, né? Porque senão não faz sentido. Verdade. E às vezes a gente tem aquela mania, né, de aplicar o que está escrito somente à nossa realidade. Mas não é só sobre nós. Lógico, todas as escrituras falam aos nossos corações. Mas a Bíblia não é sobre mim. A Bíblia é sobre um plano de salvação que me alcançou, mas é sobre Cristo estando no centro desse plano. Então, entender os desdobramentos daquele contexto é muito importante. Aí dentro dessa divisão que a Lorena trouxe, ela até falou hoje, a primeira porção de Isaías ali, né, do capítulo 1 até o capítulo 12, muito é falado acerca de Judá, acerca de Jerusalém, que naquele contexto eles estavam vivendo ali de maneira corrupta, líderes que não eram guiados por Deus, líderes que não consideravam a causa das viúvas, não favoreciam os órfãos, príncipes que não andavam segundo a vontade de Deus. Então Isaías ele vai ministrando, ele vai falando para esse povo, e depois do capítulo 12 a gente já vai começar uma nova porção, que já vai ser ordens de juízo sendo derramadas sobre a Síria, Babilônia, todos os povos que uma vez se levantaram contra Jerusalém, contra Judá. Mas eu não quero aprofundar muito aqui não, até porque a Lorena já falou muita coisa ontem. Vamos avançando aqui, né, no capítulo 9 para a gente poder... Eu queria, antes do 9, só que você falasse sobre os 6, sobre João Batista ter... o Evangelho de João, na verdade, ter citado aquilo que Isaías viu. Você pode falar sobre isso? Amém. Ontem eu não falei sobre isso. Lá em Isaías 6, o profeta Isaías, ao que dá a entender, é quando ele começa o seu ministério. Que ele fala, né, no ano em que morreu o rei Uzias, eis que eu vi, né, eu tive uma visão e eu vi o Senhor sentado no alto sublime trono, e a orla das suas vestes, né, enchia todo o templo, e ele fala dos serafins. E é interessante que quando algumas pessoas vão tentar defender, né, aquilo que trata desse texto, muitos falam, né, que era o próprio Deus sentado aqui no trono, mas quando a gente vai para o Evangelho de João, ele declara que quem Isaías viu foi o próprio Cristo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu cumprimentando aqui quem entrou. A Deia entrou. Oi, amada, seja abençoada. Nós amamos você também, viu? A Dona Piedade tá aqui. Oi, Dona Piedade. A Raquel. Oi, Raquel. Que bênção de receber. Quanto tempo, né? Raquel é uma companheira de jornada bíblica. Glória a Deus. A Andresa também está aqui conosco. Seja bem-vinda. Que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje nós estamos meditando no livro de Isaías. Vamos falar do 9 até o 12. Mas antes, trazendo um panorama aqui bíblico, acrescentando, né, com aquilo que Edmundo tem pesquisado, com aquilo que Deus tem acrescentado. Nós estamos falando agora sobre o capítulo 6, rapidamente, a visão que Isaías teve do trono. Amém. Pode falar. Olha que interessante, irmãos. Eu vou ter que ler uma porção um pouquinho maior para que todos possam entender que o Evangelho de João aqui está falando de Jesus conectando com Isaías 6. João 12, do 36 em diante. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles.
E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda. Então, João está citando Isaías e conectando com Jesus. Olha o que Isaías diz: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Então João está confirmando, olha, a glória que Isaías viu lá em Isaías 6, o Senhor assentado no alto sublime trono, ela apontava para Jesus. E até mesmo para deixar claro para os irmãos, não, então vocês creem que quando Jesus veio à terra, o trono ficou vazio? Não. Deus, ele continua, ele está sentado no trono, mas só se consegue enxergar Deus através de Cristo. Isaías, ele pôde ver a glória de Deus através do semblante de Cristo, através da pessoa de Cristo, aquele que futuramente viria e seria enviado para poder nos resgatar. Glória a Deus. E foi de quem ele mais falou, verdade, né? Que o nome de Isaías significa Jeová é a salvação. Então, desde o início do ministério dele, ele já via o Redentor, aquele que viria para nos trazer redenção. Amém? Seja bem-vinda, Vivi. Glória a Deus. E o Antônio também, o Castro, um casal abençoado. Que Deus abençoe vocês, viu? Nossos amigos. Então vamos começar de Isaías capítulo 9. Começa falando uma profecia, né? Que vai ser citada lá em Mateus capítulo 4. Que vai falar sobre essa terra, Zebulon e Naftali, e jogando aqui para Galileia, que essas duas cidades eram da região da Galileia, né? Isso. E por quê? Por que essa terra que antes vivia em trevas viu uma grande luz? É algo que é tremendo, que Isaías ele já estava declarando, né, o período em que o Messias, em que o rei viria para poder ministrar, para poder pregar, para poder trazer salvação. Porque em Mateus, no capítulo 4, acho que lá a partir do verso 12, fala que quando João Batista foi preso, Jesus foi para a região da Galileia para que se cumprisse isso que foi dito pelo profeta Isaías. Uma terra que andava em densas trevas viu a luz. E João 8,12 fala, né, que Cristo é a luz, que Jesus é a luz do mundo. Quando a gente vê lá no Evangelho ainda de João, no capítulo 1, fala que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, né? Então Cristo é essa lâmpada que veio para poder iluminar o povo que andava em trevas, que andava perdido. E é muito interessante que o contexto amplo de Isaías fala muito sobre isso. Pessoas cegas que agiam como sendo guias de outros que estavam cegos e andavam em escuridão. Então Isaías ele vai construindo esse contexto de um povo que andava em trevas, de um povo que andava no escuro, de um povo que, como crianças, não sabiam como andar. Até mesmo Isaías 2, o próprio Senhor fala que colocaria sobre eles, né, meninos para lhes governarem, ou seja, que não tinha discernimento, que não tinha entendimento, maturidade espiritual. Isaías vem construindo esse raciocínio, apresentando a luz de Cristo. Aquele que traz a verdade, aquele que revela, aquele que traz o entendimento, clareza às nossas ideias. Amém. E a Galileia teve essa oportunidade, né? Porque o ministério de Jesus começou na região da Galileia. Ele foi batizado por João, mas logo ele vai para Galileia. Inclusive, né, ele nasceu em Belém, mas ficou ali, né, em Nazaré. Ou seja, por isso que ele é chamado de Galileu. E também porque da sua... diante dos fariseus, né, diante de muitos, era muito improvável que ele fosse o Messias. Por quê? Porque pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Que foi falar quem? Filipe que falou? Filipe, Natanael, né? Natanael fala com Filipe. Verdade. Então, é uma profecia que vai apontar para o Messias. A Vivi falou, vocês são lindos demais, amigos mais chegados que irmãos, amamos vocês, viu? Até as blusas estão combinando. Eu tava com uma super colorida. Aí eu falei assim, não tá legal, vou pegar outra. Glória a Deus. E pensar que a Bíblia é tão perfeita, tudo se cumpriu de maneira tão certa, só pode ter sido inspirada por Deus. Essa palavra, ela só pode ter sido inspirada por Deus. E isso é o que nos dá... Ontem eu estava vendo, eu até postei no grupo, eu não sei se você viu. O homem com o maior QI do mundo, ele fala, é a Bíblia que me coloca nesse lugar. A Bíblia aumentou minha inteligência.
Porque ler algo que foi o Eterno que inspirou faz com que a nossa mente trabalhe de forma diferente. A gente começa a compreender coisas complexas demais para nossa mente, mas quem que faz tudo isso? O Espírito Santo que nos capacita. Então, às vezes, algumas pessoas falam para mim, olha, eu não entendo a Bíblia porque eu não consigo aprender. E eu falo, se você começar, Deus vai te dar essa capacidade, porque é espiritual, né? E aí, no capítulo 9 tem outra profecia maravilhosa, messiânica, que vai falar, pois um menino nos nasceu e um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E aí fala o nome desse Messias, que vai apontar, né? O nome aponta para as características dele, que será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Todas essas características do nosso Senhor Jesus, né? São os nomes que foram dados para ele, mostrando como seria o ministério dele aqui na terra. Então esse Messias, ele é maravilhoso. E falando algumas coisas aqui rapidamente, maravilhoso por quê? Porque ele faria coisas extraordinárias. Ele faria coisas que nenhum outro pode fazer, como homem, né? Porque ele faz desde sempre, mas como homem, ele faria coisas extraordinárias. Ele é maravilhoso. Ele também é conselheiro. Por quê? Ele veio para nos dar conselho, direção. Isso é maravilhoso porque antes nós estávamos em trevas, mas Jesus vem e ele é a luz, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, e aí ele vem nos dar um rumo para que nós venhamos chegar até o Pai. Ele é o nosso conselheiro. A Bíblia vai dizer que ele é Deus forte, então mostra que ele é Deus. Esse Messias não seria um homem, como eu falei ontem, que algumas pessoas acreditavam que ele seria um grande líder, um homem que viria, que Deus enviaria, mas não como um filho de Deus, não como uma natureza divina. Eles acreditavam que seria um líder excelente, que nunca jamais morreria e que levantaria Israel a esse patamar de a maior nação do mundo, onde todas as nações iriam a Jerusalém. Só que eles não entendiam que, e já estava escrito aqui, né, que ele seria Deus. Jesus é Deus. O Léo entrou, deixa eu só cumprimentar aqui. Léo, eu mandei de última hora que ia começar mais cedo hoje, vocês me desculpem, viu? Eu precisei que começasse um pouquinho mais cedo, até para aproveitar também a ajuda do meu marido, mas todos os dias 2 horas a gente vai permanecer, tá? Só hoje que eu precisei mesmo. A Cristina entrou também, seja bem-vinda. A Raquel disse, as respostas para todas as perguntas estão na palavra de Deus. Ela é a própria sabedoria. Glória a Deus. E a Tamara também está aqui conosco. Seja bem-vinda, Tamara, nossa querida. Deus te abençoe, viu? E então, a Bíblia já está deixando aqui claro que Deus, o Jesus, o Messias, ele não seria um homem qualquer. Ele teria uma natureza divina. Ele não apenas seria um Deus poderoso, Deus forte, mas ele também é Pai da eternidade, ou seja, mostra que ele sempre existiu, desde a fundação do mundo, e por fim, Príncipe da paz. Ele veio para livrar o mundo do pecado, da escravidão, o mundo desse reino caótico, e vem para estabelecer a sua paz. Eu até me lembrei do que está escrito em Mateus 14, 27, fala assim, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Portanto, não temas e não se turbe o vosso coração. Então, trazendo para um princípio prático, o nosso Senhor, ele é o mesmo. Ele não está encarnado mais no nosso meio, mas agora nós temos o seu Espírito habitando dentro de nós, o Espírito do Senhor, o Consolador. Esse Espírito que também é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, é Ele quem enche o seu povo de paz. Nós não precisamos de esperar o milênio chegar, de esperar a segunda volta de Jesus para experimentar a paz dele, que nós temos hoje. Apesar de toda e qualquer circunstância, de tribulação, de dificuldade, podemos experimentar a paz do Príncipe da paz que reina no coração daqueles que creem. Amém? Quer comentar algo sobre essa profecia? Amém. Algo que mexe muito comigo, né? Sempre que a Bíblia traz referências que vão apontar para Cristo, eu gosto de me aprofundar, eu gosto de estudar, eu gosto de conhecer mais a respeito disso. E algo que fala muito ao meu coração é que quando traz essas 4 características, né, de Cristo ali revelado por Isaías, né, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, tudo isso tinha um significado muito grande, muito relevante para o povo de Deus. Assim como a Lorena mencionou, Deus forte significava lá, né, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso,
Quando fala a respeito, né, de Pai da eternidade, significa que ele não tinha princípio de dias, mas algo que eu quero trazer uma atenção especial aqui nessa tarde é a respeito dele ser o príncipe da paz. A Lorena leu um pouquinho aqui, né? Jesus também, em João 16, ele fala, né, que ele ministra algumas coisas para os seus discípulos e no final do seu sermão ele declara, olha, eu tenho-vos dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Eu não dou a paz como o mundo a dá, né? Então ele vai construindo esse raciocínio, vai trazendo essa lógica, esse princípio. E o fato de Jesus ser chamado, ser mencionado de príncipe da paz, estava apontando diretamente para um governo dele sobre a Jerusalém celestial e não a Jerusalém terrena. Por que eu falo Jerusalém? Porque Jerusalém significa cidade de paz. Né? Então, quando até mesmo o autor aos Hebreus, olha que interessante que ele fala, quando ele faz uma referência lá a Melquisedeque, ele fala lá em Hebreus 7:2. Vou ter que ler um também. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Então, imagine isso apontando para Cristo. Rei da Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência. Mas, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, o que Isaías estava declarando? Vai chegar um que vai governar sobre vocês, e essa injustiça que tem acontecido não vai mais acontecer. E essas guerras que têm acontecido não vão mais acontecer, porque ele governará com justiça e com paz. Amém. Ele assentará no governo, no trono de Davi, e governará vocês para todo sempre. Mas um detalhe, antes de passar para a Lorena, um detalhe que é importante a gente entender é que Isaías estava ministrando isso para uma geração perversa, para uma geração má, uma geração corrompida. E ao mesmo tempo que o Senhor, ele não muda o amor dele, independente das nossas atitudes, independente das nossas ações, ele espera também um posicionamento, ele espera também uma reação quanto às palavras dele. E naquele tempo, algo que quando eu li, não sei se a Lorena chegou a mencionar isso, acho que está lá em Isaías 8, fala que quando Isaías falou essas palavras, ao que dá a entender o texto, elas não foram muito bem recebidas. Então olha no verso 16 de Isaías 8. Falei não. Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, a ele aguardarei. O que Isaías está querendo dizer aqui? Ele ministrou, começou a falar profecias contra Jerusalém, contra Judá, para que houvesse conserto, e eles não deram ouvidos. Então Isaías sela aquelas escrituras e aguarda enquanto Deus esconde o rosto de Jacó, esconde o seu rosto do povo dele, porque o povo não ouviu. Então, às vezes a gente olha, principalmente no contexto que vivemos hoje, né? Porque muitos têm continuado a rejeitar a Cristo. E a palavra. Muitos vão continuar a rejeitar até que ele venha. Então, não é porque o Senhor ele é maldoso, não é porque o Senhor ele é vingativo, mas porque a rejeição do nosso próprio coração nos impede de acessar essa palavra. Então ele esconde o rosto até que o juízo venha e haja um bom senso, haja um discernimento, haja uma percepção espiritual e nós venhamos a abrir os nossos olhos. Amém. O final dessa profecia fala uma frase forte, né? O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça, ou fará. E essa palavra zelo, ela significa ciúme, no sentido de que Deus espera que seu povo seja apenas dele. Deus não tem ciúme, um ciúme humano, doentio, de alguém que é egoísta, mas ele tem um ciúme santo de um povo que ele criou para ele. Ele criou para ele mesmo. Então, quando essas pessoas se rebelam contra o seu próprio Criador, Deus, com seu ciúme, faz com que aconteça todas essas coisas para atraí-los de volta ao seu amor e à sua redenção. Amém? E aí continua o capítulo 9 falando sobre a ira contra Israel. Lembrando... Se quiser ler o 5 de Tiago 4.
É porque a Bíblia fala que do Senhor sem ciúme, né? O Espírito do Senhor. Tiago 4, versículo 5 diz assim: ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, o que ele fez habitar em nós? Ou seja, Tiago está citando uma porção das Escrituras que fala que o Espírito anseia por nós com ciúmes. Deus quer que nós sejamos só dele, né? E nós precisamos entender que ele faz tudo isso para nos redimir. Aí começa, a partir do capítulo 9, uma profecia contra Israel. Vamos lembrar que nessa época de Isaías, o Israel que veio ali da linhagem de Jacó, né? Jacó é transformado ali, recebe o nome de Israel, tem os 12 filhos, que se tornam as 12 tribos. Só que agora, quando a gente fala Israel, nesse contexto, já não são mais as 12 tribos. Por quê? Porque o reino se dividiu. Então, quando se dividiu, o reino de Judá, que ficou ao sul, que é conhecido como Judá, onde está Jerusalém, ficaram as duas tribos, né? Que é Judá e Benjamim, com o reinado de Davi e de seus descendentes, e ao norte fica Israel, cuja capital é Samaria. Então, quando a gente lê assim, Isaías profetizou em Judá, Acabe profetizou em Israel. Isso significa que existem até esse momento aqui, né, historicamente falando, dois reinos distintos. A gente vai ver que tem profecia contra Judá, falando acerca de Jerusalém, mas nesse momento, capítulo 9, vai falar acerca de Israel. Isso é importante para a gente não confundir, porque a princípio Israel era todo o reinado. Agora Israel se refere às 10 tribos do norte, né? E aí vai falar uma profecia muito forte, que vai falar que Deus vai destruir todo mundo de maneira tão cruel que as pessoas vão acabar querendo e por fim vão comer seus próprios filhos. Nós sabemos que isso aconteceu, né? Lá em Lamentação, Jeremias vai falar sobre isso, sobre as mulheres que tiveram que cozinhar e comer seus próprios filhos. No versículo 3, uma coisa que eu achei interessante é que fala que mesmo depois do castigo, o povo não se arrependeria, não buscaria o Senhor dos Exércitos. E aí Deus fala, portanto eu vou destruir tanto a cabeça quanto a cauda. E ele se refere cabeça como os líderes, cauda como os falsos profetas. Seja bem-vindo, irmão Marquinhos. Deus abençoa. Um prazer para nós ter você aqui conosco, viu? Eu não sei se ela continua aqui, deixa eu ver. Sim, a Jennifer está aqui conosco. Oi, Jennifer. Prazer para nós estar aqui também. Saudade de você, viu? Beijo para você e também para o Arthur. E nós vimos a Sofia, né? Que foi bênção, viu? E aí, continuando, no capítulo 10, continua um pedacinho dessa profecia, né, sobre Israel, até que começa uma profecia contra a Síria. E aqui tem umas coisas muito importantes. É exatamente por isso, porque foi a principal coisa que eu quis chamar o Edmundo, que você comentou sobre isso na escolinha, né, no domingo, sobre sermos instrumentos de Deus. O Arthur tá aí com você. Beijo, Arthur. Senti saudade de você, viu? Depois você aparece lá na igreja, tá? Leva ele, viu, Jenny? Gente, o capítulo 10 vai falar que a Síria, e o rei da Síria foram instrumentos de Deus. Você comentou um pouquinho sobre isso. Deus levanta um para um propósito. Você pode falar um pouquinho aqui também na live? Amém. Deixa eu ver se é para frente, não, lá no 13 que eu notei. Algo que a Bíblia, que a gente vê Deus fazendo com muita frequência nas páginas das Escrituras, utilizar um povo como um instrumento nas suas mãos, uma nação, um rei, como instrumento em suas mãos para exercer o seu juízo, para exercer o seu julgamento. Isso não quer dizer que aquele povo, aquele rei, aquela nação sejam obedientes a Deus. Existe uma distinção muito clara a respeito disso. Porque quando o próprio povo de Deus começa a pecar, começa a transgredir, começa a se afastar, Deus ele vai usar as nações à sua volta, né, para poder tratar com o seu povo. No período de Juízes, irmãos, isso acontece com muita frequência. Até que em Isaías vai chegar a citar do período em que Gideão, Deus utilizou ali, né, os midianitas como instrumentos para poder, através de Gideão, libertar o povo de Deus. O Senhor ele utilizou o Egito para poder até mesmo o termo, deixa eu ver se eu acho aqui,
com varas, castigar vocês com varas e com um bastão. Utilizou o Egito para poder castigar o povo de Deus com vara, com bastão, no período em que eles estavam como escravos. E mais uma vez agora, Deus utiliza mais um de seus instrumentos. Se toda a terra pertence a Deus e toda a sua plenitude é do Senhor, Ele utiliza quem estiver na face da terra para poder tratar com os seus. E nesse momento, nesse contexto, Deus ele já começa a utilizar a Assíria. E às vezes a Síria poderia até pensar, né? Não, Deus está me usando para que eu possa governar sobre todas as nações, mas chegaria um tempo que Deus ia levantar a Babilônia para derrubar a Síria. Chegaria um momento que Deus levantaria a Pérsia para derrubar a Babilônia, levantaria os gregos, né? A Grécia para derrubar a Pérsia e futuramente Roma para derrubar os gregos. Então Deus ele utiliza todos esses instrumentos demonstrando que Ele é o dono da história, que Ele continua no controle de tudo. Então aqui a Síria era apenas um instrumento e é tão tremendo isso, eu já vou ler aqui, não sei se a Lorena ia ler, mas é tão tremendo, eu queria que lesse na sua versão, na NVT, do 5 até o 7. Fala assim: que aflição espera a Síria, a vara da minha ira. Uso-a como um bastão para expressar a minha fúria. Envio a Assíria contra uma nação ímpia, contra o povo com o qual estou irado. A Assíria os saqueará e os pisará como pó sobre os seus pés. O rei da Assíria, porém, não entenderá que é o meu instrumento. Esse não é o seu modo de pensar. Seu plano é somente destruir, derrubar uma nação após outra. Quer continuar? Só tem. Então, olha que interessante. A Assíria, ela não tinha nem percepção, né? O rei da Assíria não tinha nem percepção, nem a noção de que ele estava sendo um simples instrumento nas mãos de Deus. Deus estava usando ele para poder tratar com cada um dos povos. E é interessante que mais à frente a gente vai ver isso. A partir de Isaías 13, Deus tratando com a Babilônia, tratando com os filisteus, tratando com Tiro, tratando com Edom, tratando com Moabe, com todos os povos, Deus determinando o seu juízo esperado, prometido para cada um daqueles povos. Mais à frente, quando a gente lê o livro de Jonas, a gente vai ver que havia um decreto de juízo condenatório contra Nínive, que era de fato ali até a capital da Assíria. E essa Nínive foi prometido que ela seria destruída se não se convertesse. Aí nos tempos de Jonas ela se converte, se arrepende, mas um pouco mais à frente, se eu não me engano no livro do profeta Naum, Nínive é completamente destruída, porque voltou por uma prática pecaminosa. Então, Deus ele vai exercendo o juízo dele, irmãos, não é só sobre o seu povo, é sobre toda a terra, é sobre todas as nações, é sobre todos os povos, porque o princípio do governo de Deus, ele continua sendo estabelecido, ele continua sendo exercido. Amém? Amém. Vivi, com Deus, viu? Que Deus abençoa. E assim, não sei se você já postou seu vídeo hoje também. A gente vai compartilhar lá no grupo para que todos nós sejamos edificados também. Amém? Então, gente, uma coisa que eu achei muito interessante é que o rei da Assíria, ele vai pensar que ele é alguma coisa, simplesmente porque Deus o está usando. Nós falamos muito sobre isso, acho que até na live nós já comentamos. Tem pessoas que se orgulham de serem usadas por Deus. Só que ser usado por Deus não significa que você é íntimo de Deus ou que sequer você tenha salvação. Por melhor que seja, gente, é maravilhoso ser usado por Deus, mas tem pessoas cuja vida delas é sobre isso, porque eu quero que Deus me use, e no fundo, na verdade, elas querem usar Deus, né, segundo suas próprias vontades. E isso é um perigo, então, principalmente no país que a gente vive, onde o evangelho não tem perseguição, onde pessoas que podem usar, né, o termo gospel, ou até mesmo a palavra de Deus. Eu falo hoje, mas mesmo na época de Paulo já tinha, né, quem usava por pretexto. Então muitas pessoas podem querer isso, receber a glória daquilo que é ser um instrumento de Deus. Por quê? A Assíria, enquanto instrumento de Deus, ela foi ganhando de povos e povos e povos, e ela amou aquilo. Só que isso não simbolizava que Deus estava satisfeito com ela e com as suas atitudes, que ela era obediente, como o Edmundo falou, e que ela tinha salvação. Isso é a maior coisa que a gente pode ter, gente. Mais do que ser usado por Deus. É sermos salvos e sermos filhos íntimos. Lembra quando os discípulos chegaram, né, depois de serem enviados por Jesus, eles chegaram vibrantes porque os demônios sujeitaram a eles também operavam milagres, maravilhas. E aí Jesus fala assim, olha, se vocês estão alegres porque os demônios se sujeitam,
Antes, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida, não é isso? Então, o que a gente tem que entender? Ser instrumento por Deus, estar aqui na live, falar da palavra, é lindo, mas o mais importante é que o meu coração esteja rendido ao senhorio de Cristo, que eu contemple a face do meu Criador, através da imagem do Filho, que eu seja tornada como Ele, para que eu não seja como a videira do capítulo 5, como a videira do capítulo 5, que foi criada para dar bons frutos, mas que só dá uvas azedas. Ou seja, Deus espera que nós façamos coisas? Espera, mas nossa principal busca não é só ser um instrumento de Deus, porque isso até o ímpio é. Se Deus quiser e Ele quer usar o Trump para coisas que é a vontade dele, para que a vontade de Deus ocorra na terra, Ele vai usar. Tô errada? Não. Se Deus quiser usar o Lula para cumprir juízo sobre nós brasileiros, ou sobre o povo que Ele quer alcançar no Brasil, Ele vai usar. Ele usa quem Ele quer. Com o próprio Faraó foi assim, né? Deus endureceu o coração de Faraó para que a glória do nome de Deus se tornasse ainda maior, né? Para que o nome dele se tornasse ainda mais conhecido. Deus usou Faraó. Então Deus pode usar qualquer um. Agora, mais do que tudo, mais do que ser usado por Deus, queremos ser salvos por Ele. Amém? Amém. Minha mãe acabou de entrar. Oi, mãezinha. A Sossô também. O Nilson, sejam bem-vindos. E a Ivonete, minhas queridas. Paz do Senhor Jesus. Hoje eu comecei um pouquinho mais cedo, né? E eu até avisei, mas avisei um pouquinho em cima da hora, que eu vou ter que sair. Então eu agradeço que vocês tenham compreensão. Quem perdeu aí o início da live, depois vocês voltam, tá? Porque tá bênção. Edmundo falou muitas coisas importantes sobre o livro de Isaías. E eu peço perdão por ter mandado por cima da hora. Não vai acontecer mais. De segunda a sexta, às 2 horas, em nome de Jesus. Amém? Uma coisa que eu achei muito bacana é que, falando sobre ser instrumento de Deus, Deus vai falar sobre o rei da Assíria. Que ele achou que ele era muito bom. Falando aqui, versão Lorena oficial. A Soraya falou, hoje temos dose dupla. Glória a Deus. Versão Lorena oficial. O rei da Síria achou que ele era bom, porque todos os lugares que eles iam, eles venciam. Ele falou, você quer saber? Se nós vencemos tantos lugares, nós vamos vencer Jerusalém também. Por quê? Nós vencemos tantos deuses, os deuses de Jerusalém, ou o Deus de Jerusalém, também vai ter que se render. Ele diz assim, olha, depois que o Senhor tiver usado o rei da Síria para... Não, como é que é? Aí ele diz, ó, fiz isso com o meu braço poderoso, com a minha astuta sabedoria, planejei. Aí a Bíblia começa a dizer assim, olha, versículo 15. Mas será que o machado pode se orgulhar de ser mais poderoso do que aquele que o usa? Será que a serra é mais importante do que aquele que com ela corta? Pode a vara golpear se não houver quem a mova? Acaso o cajado de madeira anda sozinho? Olha o que Deus fala para mim e para você. Ser instrumento de Deus é lindo, mas não é, a glória nunca vai ser do instrumento. Quem faz toda a obra é o Senhor. Tem até aquela música, que glória eu tenho se eu sou usado? Eu só sou o instrumento, quem faz é Ele. Então nós não recebemos glória. Eu amo a passagem que fala, todo orgulho humano vai ser lançado ao pó. O orgulho humano será rebaixado e a arrogância será humilhada. Deus pode nos usar, gente, para levantar paralítico. Deus pode nos usar. Hoje eu vi um vídeo, não sei se é verdade, mas o membro, a perna da mulher crescendo. Deus pode nos usar para operar grandes milagres e maravilhas. Mas por que o machado vai se gabar? É a mesma coisa do celular começar a se gabar aqui da palavra de Deus que está sendo enviada através dele. É a mesma coisa, né, de Isaías aqui, porque ele foi movido pelo Espírito. Ele começar a se gabar, falando, olha que profecias lindas e proféticas. A verdade é que a glória é toda de Deus. O instrumento não pode se gabar de nada. Todo orgulho deve ser rebaixado. Quer falar algo sobre isso? Algo que nessa mesma construção das profecias, né, de Isaías que ele faz, que eu comentei a respeito do povo andar em trevas, né? Algo que Isaías também faz, ele faz a construção de um contexto onde todas as árvores, né, de uma grande selva, elas seriam queimadas.
E ele coloca o povo de Deus, né, Israel, e mais à frente também a gente vai ver a nação do sul, né, o reino sul, o reino de Judá, coloca também nessa condição, como árvores que seriam cortadas, que seriam chamuscadas, que viriam a queimar por causa, né, dos seus próprios pecados. Mas algo que Isaías constrói, até mesmo aqui nesse contexto, né, que a Lorena comentou sobre o exército da Síria, quando mais lá na frente Senaqueribe, né, chega para poder avançar contra Jerusalém, né, contra Ezequias, aí acontece, vai se cumprir isso que foi declarado aqui no verso 16 de Isaías 10. Ó. Por isso o Senhor, o Senhor dos exércitos, fará definhar todos os soldados deles, todos robustos, e debaixo da sua glória acenderá uma chama como a chama de fogo. Então, esse contexto dessa chama, que vinha queimando todas as árvores daquele tempo, para aqueles que seriam os remanescentes, eu não sei se você chegou a citar o nome do primeiro filho de Isaías, Sear-Jazub, é isso. Sear-Jazub, que significa um resto voltará. Aí Isaías ele já está construindo esse contexto, olha, esse fogo vai consumir, mas um resto vai sobrar. Então é um fogo purificador. Aquele que for mal vai ser consumido, mas aquele que mantiver-se firme, constante, né, mantiver-se alicerçado no Senhor, esse vai ser purificado. Aí esse resto vai permanecer. Então ele está construindo esse conceito muito amplo, né, da palavra de Deus. Amém. A tia Má também está aqui conosco, a tia Imaculada, a tia do Edmundo e minha tia também, né, porque eu tomei posse de toda a família. Seja bem-vinda, tia. É um prazer ter a senhora aqui, né, de tão longe, mas aqui conosco, graças a Deus pela internet, né, que hoje Amém. Nos une. Muitas vezes pode separar quem está perto, né, mas que o Senhor Jesus nos dê graça e sabedoria, mas quem está longe, a gente tem essa oportunidade, né, de ter essa facilidade. Louva a Deus pela sua vida, tia, uma remanescente, né? Esse texto do capítulo 10 vai falar sobre remanescente, como você falou, e na Bíblia toda a gente sempre vai ver que tem um povo, apesar do aumento da iniquidade, apesar do aumento da idolatria e da hipocrisia, sempre tem um povo que permanece fiel. Sempre tem. A gente vai ver em Elias, né? Falar sobre os remanescentes, os 7.000 que o Senhor guardou. E o próprio Jesus falou que um dia o amor de muitos se esfriará, de muitos, mas não de todos. A Bíblia sempre dá a entender que vai ter sempre no meio da iniquidade um povo remanescente. Amém. E eu falo isso para que o nosso coração queime, para que nós venhamos fazer parte desse povo. Amém. Que a iniquidade pode aumentar, a idolatria pode ficar ferrenha, as pessoas podem amar o dinheiro, amar as coisas, se tornar cada vez mais céticas e materialistas, mas existe um povo que permanece fiel e que eu e você sejamos como esse povo, amém? No final do capítulo 10 ele começa a falar sobre árvore queimada. Vai falar assim, olha, toda árvore, a árvore da Síria, a árvore altiva, a árvore do bosque, do Líbano, tudo vai cair, todas as árvores serão cortadas e queimadas. E aí, esse é o último versículo. Quando começa o capítulo 11, começa a falar de um tronco. Aleluia. Um tronco, que desse tronco, sim, viria um renovo. Um ramo, um novo ramo, que de suas raízes dará fruto. E nós vemos que é mais uma profecia messiânica que aponta para o nosso Senhor Jesus. Então vai falar assim, olha, tem muitos troncos que eu vou derrubar. Vou derrubar os soldados, os exércitos que se acham altivos, que são orgulhosos, mas de um tronco vai vir um remanescente. E esse tronco é da linhagem de Jessé. Lá em Apocalipse 5:5, quando João está chorando, né? Num momento que ele quer que os livros, né, sejam abertos ali, um ancião vai falar com ele, calma. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele é digno, ele vai abrir os seus. Amém. E em Romanos 15:12, Paulo vai falar isso. Deixa eu abrir aqui. Paulo vai citar esse versículo falando para os romanos, lembrando que os romanos, eles são considerados gentios, né? Eles não eram o povo de Deus, muito pelo contrário, né? Era um povo que tinha sido ali usado por Deus, né? Que estava dominando sobre Israel. Mas aqueles convertidos, Paulo vai citar Paulo vai citar Isaías 11. E em Isaías 11:10 tem uma profecia que vai falar que todas as nações vão ser alcançadas por esse Messias. Ou seja, aquilo que Deus tinha para fazer na terra não era só para Israel.
E a Bíblia deixa claro, já no Antigo Testamento, que a glória seria para todas as nações. Deixa eu ler esse versículo antes de ler Paulo. Naquele dia, o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para todo o mundo. Fala sobre a universalidade do Evangelho. As nações se reunirão junto a ele. A terra onde ele habita será um lugar glorioso. Ou seja, a salvação que viria do tronco de Jessé não era só para o povo de Israel, mas também para os gentios. E aí lá em Romanos 15, versículo 12, Paulo cita esse texto e vai falar assim, olha. Em outra parte, o profeta Isaías disse: virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios. Nele depositarão suas esperanças. Está citando Isaías 11. E aí está citando para falar como que os romanos, como gentios, têm acesso à salvação através de Cristo Jesus. Amém? Ideia? Vai com Deus, querida. Beijo, viu? Deus abençoa. Você quer falar sobre isso, amor? É algo que da sua água, se não me engano, a gente já falou sobre isso na live. A Bíblia, ela não é um conjunto de histórias desconectadas. Ela é um livro que fala de um só assunto. E quando a gente vê lá em Gênesis 3,15, fala que a mulher, ela daria luz. Olha o que fala a respeito de Eva, né? Quando uma profecia de Deus, né, o Senhor falando diretamente para Eva. Porém, inimizade entre você, falando para a serpente, né, entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E ali, aqui fala descendência e descendente, né, já trazendo para uma tradução mais clara, mas ali o termo usado é semente, né, e nascerá da mulher uma semente, e essa semente esmagará a cabeça do seu descendente. E quando a gente vai para Isaías, lá no capítulo 6, fala o seguinte, no verso 13: como terebinto e como carvalho, dos quais depois derrubados ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. E esse toco é o que é citado lá em Isaías 11, que desse toco de Jessé, ou do tronco de Jessé, sairia um rebento. Essa semente geraria um rebento, e esse rebento, né, repousaria sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de temor do Senhor, o Espírito de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, e esse é Cristo Jesus. Um rebento, um renovo, sabe? Onde havia morte, até mesmo Jó fala a respeito disso, né? A esperança para a árvore, ainda que cortada, ao cheiro das águas ela brotará. E amém. Cristo, né, movido pelas águas do Espírito Santo, ele foi esse broto que renovou, que veio trazer novamente vida à nação de Israel e gerou vida em todos nós. Amém. Então lá no Novo Testamento, quando fala a respeito da videira, né, eu sou a videira e vocês são os ramos, é todo um mesmo contexto, é todo o mesmo assunto. Ele está falando dessa frutificação que nós podemos fazer nele. Então se somos plantados nele, se estamos arraigados nele, nós produzimos frutos, e muitos frutos, frutos dignos de arrependimento. Amém? Amém, glória a Deus. Continua falando da profecia que o Espírito de Yahvé está sobre ele. Eu estou falando em Yahvé para a gente ter essa ideia, né? O Espírito do Senhor. O Senhor, que é o Deus de Israel, o Espírito dele vai estar sobre esse ramo, sobre esse rebento. E esse Espírito vai conceder, né, sabedoria, discernimento, conselho, poder, conhecimento e temor. Uma coisa que é muito importante a gente citar é que Jesus, ele despiu-se da forma de Deus. Então ele vem, em sua essência, ele é Deus, mas ele não tem ali a sua divindade nele. O poder que estava sobre Jesus veio através do Espírito Santo. Amém. Então a Bíblia está dizendo assim, olha, esse maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, ele vai se mover pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Então nós vamos ver que esse Espírito que está sobre Jesus lhe concede sabedoria, discernimento, conselho, poder, tudo que Deus fez, tudo que Jesus fez quando encarnado foi pelo poder do Espírito. E conhecimento e temor do Senhor. Como que a gente traz para os nossos dias? Às vezes as pessoas dizem assim, Jesus curou porque ele era Deus, que ele é Deus. E de fato, Jesus é Deus, mas ele curou pelo poder do Espírito. Amém. Então hoje, inclusive ele deixou isso claro, dizendo assim, olha, as obras que eu fiz, vocês farão ainda maiores. Amém.
Então, como que a gente pode trazer essa palavra para o prático? Assim como o Espírito de Yahvé estava sobre Jesus, quando Jesus cumpriu tudo que ele tinha para cumprir, ele disse: agora eu vos dou o Consolador. E agora, pelo poder do Espírito, nós podemos viver também as mesmas coisas que Jesus viveu. Nós podemos, enviados por Ele, pisar a cabeça de serpentes, escorpiões, curar os enfermos. A gente pode sim falar em novas línguas. A gente pode... O que mais que fala lá? Falar em novas línguas, pisar em serpentes, escorpiões, comer coisa mortífera não causará dano. Porão as mãos sobre os enfermos. Serão curados. Colocaram a mão sobre os endemoniados e eles serão libertos. Por quê? Porque nós temos o Espírito do Senhor que habita sobre nós. Amém? Eu digo isso porque a gente tem que sair desse lugar de medo. Medo do diabo, medo dos demônios, medo do mal. Não, o Espírito do Senhor está sobre nós, como esteve com Jesus, guardou Jesus quando ele era um bebezinho. A parte mais frágil, quando ele era só um bebezinho inofensivo ali. Não é inofensivo que eu queria falar, indefeso que eu queria dizer. O Espírito do Senhor o guardava. Vinha um anjo, avisava José, ajudava eles ali a tomarem as decisões para protegê-lo. Assim também nós. O Senhor, Ele nos protege, mas também nos empodera para que nós venhamos viver o extraordinário. Amém? Amém. Quer falar algo sobre isso? Eu quero ler 2 textos para que a gente possa trazer base mesmo, sabe? Trazer fundamento para isso que a Lorena falou. Jesus era Deus, mas ele era homem, ele era cheio do Espírito Santo, mas ele agia como Deus, como que era? E de fato essa dinâmica ela é difícil, né? Na teologia se chama da união hipostática, né? Ele era pleno homem, ele era pleno Deus, mas ele abriu mão de toda a sua divindade, ele absteve de toda a sua glória, para que como homem, figura de carne humana, em semelhança de carne humana, ele pudesse vencer, né? E nos substituísse sendo um sacrifício perfeito. Amém. Lá em Atos 10, 38, olha o que o livro fala. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então está falando que Jesus ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, em Atos 20, 28, o livro vai falar também, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então Deus comprou sua igreja com o seu próprio sangue. Então a gente vê essa dinâmica da divindade e da humanidade de Cristo, que é o que a Lorena comentou ali em Isaías 11, quando fala, né, que o Espírito do Senhor estaria sobre ele, mas ele também ele adquiriu, ele tem esse poder, essa característica, ele é Deus, ele é o divino, mas abriu mão de toda essa característica, de todos esses elementos. Amém. E aí começa a se falar sobre um reino de paz que existem muitas interpretações, né? Algumas pessoas vão interpretar como a segunda vinda do Messias, o estabelecimento do reino do Messias na Terra, como sendo o milênio, como não, e eu agora vou falar sobre mim, como é um texto assim teologicamente mais profundo que eu tenho conhecimento. Eu só quero falar sobre o que é a paz que nos aguarda, seja no milênio, seja um reino eterno, seja, enfim. Você quer falar sobre isso? Não, pode. Não? Então, esse tempo de reinado, de justiça e de paz que o Messias vai trazer, ele é retratado por Isaías como um tempo de tamanha paz que o lobo vai viver junto com o cordeiro. Ou seja, não vai ter morte, não vai ter predador. Olha que isso, olha que loucura. O bezerro vai ficar junto do leão. Uma criança vai guiar os dois, tanto o leão quanto o bezerro. Imagina essa cena aí na sua cabeça. A vaca vai pastar perto do urso e seus filhotes descansarão juntos. O leão comerá capim como a vaca. O bebê brincará em segurança perto da toca da cobra. Sim, a criancinha colocará a mão no ninho de víboras. Em todo o meu santo monte não se fará mal, não haverá destruição, porque como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Amém? Eu começo a falar na versão, e daí eu lembro da versão antiga, eu prefiro. Gente, vai chegar um dia do reinado de Jesus na terra.
Reinado na terra, olha isso. Amém. Porque às vezes a gente acha que vai ficar lá no céu como anjinhos voando, né, como estrelinhas. A Bíblia está deixando aqui que um dia o reinado do Messias na terra vai ser algo de tão pacífico que não vai ter nem mais predador presa. Que os animais, o leão vai voltar a comer capim. O bebezinho vai botar a mão dentro da toca lá das víboras, da cobra, e não precisa se preocupar. A gente vai ter uma paz tão plena, uma ausência de medo, de problema, de dificuldade, porque Cristo reinará. Ele governará sobre as nações. E é essa que é a nossa esperança. Amém? Gente, isso é maravilhoso. E novamente no final do capítulo volta a falar sobre o remanescente. Capítulo 16. Fará uma estrada para o remanescente do seu povo, o remanescente que virá da Assíria, como fez por Israel muito tempo atrás, quando o povo voltou para o Egito. E para terminar, antes de passar para você, capítulo 12 então vai ser um cântico, uma canção de louvor ao Deus de Israel, falando, olha, Deus vai nos salvar. Ele é a nossa força, Ele é a fonte da nossa salvação, nós vamos cantar, louvar o seu nome, nós vamos contar suas maravilhas. Então o capítulo 12 vem como um cântico ao Senhor. Você quer comentar algo sobre isso? Nesse, assim como a Lorena falou, né, não aprofundando os detalhes a respeito da dinâmica do reino, do período, né, do reino que vai acontecer, mas algo que o Senhor deixa claro, que eu vejo, sabe, com muita clareza, é que Ele quer restaurar a essência do jardim, onde o leão ele não era um predador, onde o urso não atacava, onde a áspide não fazia mal, onde não havia agressividade, sabe, onde todos poderiam vivendo de maneira vulnerável, de maneira frágil, porque o perigo não seria mais algo presente, a morte não governaria mais. Não ia ter morte, né? Nem dos animais. Exato, então vejo isso, o fato do leão estar pastando, né, junto com o boi, aponta para essa realidade, porque o leão não vai ser mais carnívoro, ele não vai mais comer porque a morte não vai governar mais, restaurando o princípio do jardim do Éden. Amém. A Bíblia começa com jardim e tem muito jardim, né? Muito. Nós falamos sobre isso no livro de Cantares e agora no livro de Isaías, essa ideia do jardim, e ela termina falando do jardim também, onde está a árvore da vida. E é isso por hoje. Quero agradecer a cada um de vocês que está aqui. Obrigadas, viu? Quem chegou desde o início, quem entrou depois, deixa eu honrar a vida de vocês. A Cacá, que eu nem falei sobre ela. Cacá, beijo, querida. Eu acho que você não me enviou a foto não, né? Tô pensando aqui agora. Porque você me mandou mensagem falando assim, eu vou te mandar a foto. E aí acabou que não chegou pra mim, eu falei, vou esperar ela mandar pra responder. Depois eu vou checar lá nas mensagens, mas eu acho que não chegou pra mim não. Depois você me manda, viu? E se tiver chegado, você me perdoa, que eu vou olhar lá de novo. Imanilde, minha querida, Deus abençoe, até logo, se Deus quiser, né? Raquel, que bom estar com você hoje, Raquel. Deus abençoe também você e sua casa. Sossô, querida aluna. A Michelle também entrou, acho que eu não cumprimentei você, Michelle, mas eu estou muito feliz, viu, de ver toda a sua família nesse abibilhamento. Dona Piedade, como que uma mulher se posiciona e alcança toda a casa, né? A Grazi sempre assiste, a Michelle está aqui conosco. É uma honra para nós, família abençoada. Irmã Rose, minha querida, Deus abençoe você também. Ivonete, querida também. Vanilda, desde o inicinho aqui conosco. Mãezinha, te amo. Dona Piedade também. A Tia Má, a gente chama de Tia Má, que é Imaculada o nome dela, né? Mas é com muito carinho que nós chamamos ela de Tia Má. O Antônio também, nosso querido amigo. A Chiquinha, eu acho que eu não cumprimentei a Chiquinha também, cumprimentei. Nossa. Me perdoa, tá? Que às vezes a gente tá falando e não percebe. Chiquinha, Deus abençoe também. Obrigado por sempre nos apoiar. E também nosso querido irmão Marquinhos. Que todos vocês sejam abençoados. E que nós venhamos amar esse Messias que foi tão aguardado, gente. Imagina as pessoas que pegavam o livro de Isaías. Quantos anos antes? 300 anos antes de Jesus ou mais? Não, Isaías? É. Não, 750. Olha, as coisas que Isaías escreveu sobre Jesus foram 7 séculos antes. Então imagina que as pessoas pegavam e falavam, quando que vai vir a manifestação desse Messias? E hoje nós temos, né, o mistério que estava guardado foi revelado, e hoje nós temos o Espírito e a palavra de Deus para nos ensinar todas as coisas. Então nós não vamos negligenciar esse conhecimento, amém, esse entendimento e esse amor, essa devoção radical. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Deixa eu só ver o que a Raquel falou aqui.
Raquel disse, cita o ninho da víbora, onde os bebês colocaram as mãos. Vai continuar tendo nascimento? Essa é uma boa pergunta, né? Nós vamos deixar para detalhe, em outubro vai ser tratado esse assunto no curso de teologia, viu? Escatologia, né? Isso, vai ser tremendo. É complicado, né? Enfim, eu vou deixar essa para os universitários, viu, Raquel? A gente coloca lá no grupo lá de leitura bíblica, porque realmente talvez por isso a ideia de que aquilo que está escrito em Isaías 11 seja só o milênio, né? Onde vai ter, de fato, o nascimento, porque a gente pensa assim que quando o Senhor Jesus de fato estabeleceu o reino na terra, a Bíblia diz que nós seremos como os anjos, ou seja, não vamos nos reproduzir mais. Então, eu acredito que todo mundo vai ter, o corpo vai ser transformado. Então eu penso assim, a capacidade de um jovem, a saúde de um jovem, né, a mentalidade de um jovem. Isso, só uma coisa que é importante sempre a gente ter em mente quando a gente está lendo, né, livros proféticos, porque o contexto literário, né, a quantidade de figuras de linguagem que Isaías usa é muito grande. Então, por exemplo, lá em Isaías 2 fala, né, que meninos governariam o povo. Então existe um uso de uma figura de linguagem também. Então é importante sempre pensar nisso, né, só para os irmãos amadurecerem essa ideia. Amém. Que Deus abençoe, gente. Foi uma benção essa tarde mesmo. Eu fiquei muito feliz, Manilde. A live fica gravada. Fica assim, Léo. Depois eu vou salvar aqui e aí depois você volta, assiste o inicinho, viu? Vai ser bênção. E a partir de amanhã, gente, continua às 2h, se Jesus permitir. Tá bom? Obrigado por tudo, viu? E por tanto. Que Deus abençoe vocês. Tchauzinho. Gente.